Josué, ele usando as mesmas estratégias que o seu líder Moisés usou. Antes de entrar sobre a terra de Jericó, antes de atravessar ali o Jordão, ele vai enviar 2 espias para verificar e adentrar dentro de Jericó, para que eles sabessem como é que a fortificada Jericó, rodeadas por muros por dentro e por fora, uma fortaleza impenetrável, uma situação na qual você parece que não consegue enxergar, porque quanto mais você fala, parece que mais a blindagem está sendo colocada no meio do caminho. Parece que quanto mais você lança a palavra, mais grossa vai ficando a espessura que te separa entre a vontade do que Deus tem para a tua vida, para a promessa daquilo, do cumprimento na qual Ele tem para estabelecer sobre você. Porque muitas das vezes Deus prometeu a tua família para ser entregue na tua mas quanto mais você bate, quanto mais você fala, quanto mais você ora, quanto mais você jejua, quanto mais você paga o preço, mais a barreira vai se aumentando entre você e o propósito. Josué envia aqueles 2 espias, e a Bíblia Sagrada vai dizer que esses 2 espias, eles entram dentro da cidade de Jericó. E eles vão estabelecer e dormir na casa de uma mulher por nome Raabe, uma meretriz, uma prostituta. Porque a casa dela era localizada no alto das muralhas, dos muros que estavam estabelecidos sobre Jericó. Era uma casa de passagem onde estrangeiros vinham, faziam o que devia fazer segundo a ordenança dos cultos e adorações e as depravações morais e espirituais deles. Mas assim, Deus, ele foi preparando circunstâncias extraordinárias sobre esse lugar. E eu quero trazer alguns pontos para que os irmãos entendam aonde nós queremos chegar aqui nesta noite. Porque Deus, quando Ele colocou aqueles homens dentro da casa de uma prostituta, é porque Deus já sabia o que estava sendo gerado dentro do coração daquela mulher. Deus, Ele já sabia o que estava sendo gerado dentro do coração daquela mulher. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que aqueles homens estão adormecidos sobre aquele lugar. E o rei de Jericó vai ficar sabendo que havia 2 filhos de Israel sobre aquela terra na qual havia vindo espiar. E o primeiro lugar onde o rei manda alguém para ver se os espias estavam sobre aquele lugar era na casa de uma meretriz, era na casa da prostituta, era num prostíbulo na qual ela tinha feito a tua casa para ela se prostituir e realizar os seus próprios desejos para a satisfação carnal e também para o sustento da tua própria vida. Só que nós vemos alguma coisa extraordinária acontecendo sobre aquele lugar. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando os homens chegam sobre aquele lugar para dizer para ela, porventura passou 2 homens aqui, filhos de Israel, e está sobre este lugar, porque se eles estiver, despeçam eles, porque eles vieram para espiar a terra, para conquistá-las. Só que aquela mulher, ela vai contar uma mentira, e isso às vezes traz um constrangimento sobre a minha vida e sobre a tua vida. Porque muitas pessoas questionam porque Deus operou o que operou sobre a vida dessa mulher, sendo que ela tinha contado uma mentira para salvar a vida de 2 servos de Deus. E a Bíblia Sagrada vai dizer que ela vai mentir dizendo que na madrugada aqueles homens haviam saído sem que ela visse e tinha já ido para o caminho de retorno para a sua terra. E ela vai dizer para aqueles homens, correi ao encontro deles, que pode ser que de certo antes encontre eles e pressione eles. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer que ela tinha escondido esses 2 homens sobre o telhado da tua casa, no meio de canas de linhos. E a Bíblia Sagrada então vai nos dizer que aqueles homens de Jericó, quando saem em direção a buscar aqueles que estavam aprisionados, a Bíblia Sagrada vai dizer que essa mulher por nome Raabe, ela vai subir no telhado para conversar com aqueles homens. E ela vai expressar o que estava sendo gerado dentro da vida dela. Porque a Bíblia Sagrada vai nos dizer que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas só que quando nós manifestamos a nossa fé em Jesus Cristo, manifestamos a nossa fé no Deus na qual nós servimos, a Bíblia Sagrada também é taxativa, que devemos confessar publicamente diante dos homens, para que o nosso nome seja confessado diante de Deus e dos seus anjos. E a Bíblia Sagrada vai dizer
que após aquela mulher ter mentido, ela não era convertida ainda, por isso da mentira sobre a vida dela, porque ela só é mesmo convertida a partir do momento na qual ela expressa a sua fé genuína no Deus vivo, no Deus de Israel. E a Bíblia Sagrada vai dizer em Josué capítulo de número 2, versículos de 9 e 10, que ela vai dizer para aqueles homens: bem sei que o Senhor deu. Ela já viu o Senhor dando aquela terra, ela já viu toda Jericó sendo destruída, ela já enxergou o povo hebreu tomando conta daquela terra, e todo aquele povo na qual estava sobre aquele lugar, ela já enxergou como morto, porque quando ela expressou a palavra Deus, ela falou assim: já está decretado por Deus. Talvez você não tenha entendido, mas uma promessa estabelecida por Deus sobre a tua vida, quando a fé tem sido genuína sobre a tua história, Deus ele já diz assim: ei, ele deu para você, mas você precisa ter a fé de acreditar que isso está sobre a tua vida materializado. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer então que aquela mulher agora vai expressar: eu sei bem que o Deus que abriu o mar vermelho para que vocês passassem sobre aquele mar e saíssem da terra do Egito. Eu sei que Deus que criou os céus e a terra, o Deus que é poderoso em cima, mas também é poderoso embaixo, Ele tem dado essa terra para vós. Mas eu quero fazer um concerto convosco. Quando vocês vierem para conquistar essa terra, eu peço que eu e minha casa sejamos salvos. Eu quero que eu e minha casa sejamos livres. E a Bíblia Sagrada vai dizer então que aqueles homens aceitam o concerto, mas vai dizer assim: fazei dessa maneira. Mas só que quando nós viemos para conquistar essa terra, e todos têm que estar dentro da tua própria casa, e você vai colocar sobre a janela da PC um fio, um cordão de escarlates, na qual representava o sangue de Cristo sobre a cobertura daquele lugar, para que na hora que a morte viesse sobre aquela cidade, aonde houvesse a marca de Cristo, a redenção de Cristo, a fé genuína em Cristo, aquele mundo não fosse, aleluia, todo destruído, mas aquele lugar que tivesse a marca de Cristo, ela não viesse ser destruído, porque havia a marca do sangue do Cordeiro, na qual trazia vida sobre aquele lugar. A Bíblia Sagrada então vai nos dizer que assim foi feito. Então nós vemos aqui que Raabe era uma prostituta que ela depositou uma fé em Deus. Ela escondeu 2 santos homens de Deus. Só que ela foi uma mulher de coragem, porque se aqueles homens tivessem sido pegos sobre aquele lugar, certamente a mulher teria sido morta. Certamente ela teria sido morta por esconder dos seus líderes aquilo na qual os seus líderes haviam pedido para eles. Só que nós vemos que essa mulher, ela foi uma mulher de coragem. E nós vemos ali que com coragem nós conquistamos o que Deus tem prometido para nós. Porque quando Deus ele levanta Gideão, ele vai falar para Gideão: levante aí um exército para conquistar e pelejar contra os midianitas. Mas só que a primeira palavra de Deus foi dizer: o exército é grande, o exército é numeroso, mas diga para eles que os medrosos e os covardes voltem. Agora eu te pergunto: você é 22 mil? Você é os 10 espias? Ou você é os 300 do Senhor? Ou você é os 2 na qual foi ali Josué e Caleb, que tem a fé depositada e que Deus fará e entregará nas tuas mãos aquilo que Ele te prometeu? Aleluia. Louvado seja. Glória a Deus. Aquela mulher, ela foi corajosa. Aquela mulher, ela foi uma mulher de fé. Ela foi uma mulher corajosa porque ela batalhou pelo que ela acreditava. Ela batalhou por aquilo que ela não via, mas tinha a certeza que ia se concretizar sobre a vida dela. Era uma mulher que não desistia. Era uma mulher que prosseguia adiante. Era uma mulher que ela batalhava contra os inimigos e não tinha problema para ela. Ela sabia que no tempo oportuno Deus livraria ela e daria grande vitória para ela e para a casa dela. Oh, glória. Aleluia. A Bíblia Sagrada então vai nos dizer, eu vou deixar esse terceiro ponto para o final, sobre essa mulher de fé, sobre essa mulher de coragem. A Bíblia Sagrada então vai nos dizer que os espias voltas fala sobre a fortificada cidade.
Mas diz assim, o Senhor nos entregou. A Bíblia Sagrada vai nos dizer então, que ali Josué ele vai santificar o povo. E ele vai começar a preparar para que eles viessem a conquistar a cidade de Jericó. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que um anjo do Senhor, a teofania de Cristo, se aparece para Josué dizendo as instruções na qual ele deveria usar para que fosse conquistado aquele lugar. E a primeira ordenança era obedecer à voz de Deus. Obedecer às instruções de Deus. Porque Deus, quando Ele te envia numa balada, quando Deus Ele te envia numa peleja, quando Deus Ele te envia numa batalha, você pode preparar, porque Ele vai dar a estratégia certa para que os inimigos caiam e a vitória seja entregue sobre as tuas mãos. E Deus então Ele vai falar ali através da boca de Josué. Josué, você vai colocar os homens guerreiros na frente. Você vai colocar ali os sacerdotes tocando 7 buzinas. E ali vai vir adiante, atrás de vós, ali a presença de Deus, a arca da aliança. E depois todo o meu povo vai vir atrás. Vocês vão rodear a cidade de Jericó durante 6 dias. A cada dia vocês darão uma volta em volta de Jericó. Só que no 7º dia, vocês darão 7 voltas em volta de Jericó. E a Bíblia Sagrada então vai nos dizer que aquele povo começa a rodear a Jericó. Eles vão dar a primeira volta em silêncio, somente tocando as buzinas. E a Bíblia Sagrada vai dizer que após eles terem rodeado 6 vezes, 6 dias, eles vão partir para a plenitude de Deus o 7º dia. Porque Deus daria a vitória para eles naquele momento. E a Bíblia Sagrada vai dizer que eles, após eles rodear a 7ª volta do 7º dia, eles vão dar um brado, um grande grito sobre aquele lugar. E eles vão tocar as buzinas. E a Bíblia Sagrada vai dizer que as muralhas elas caem ao chão. Só que é interessante que historiadores vão nos dizer que as muralhas elas não caíram nem para dentro e nem caíram para fora. Porque se ela cai para dentro, poderia ser que a casa de Raabe caísse também. Poderia ser que a casa de Raabe fosse destruída com o estremecer daquelas muralhas. Ou poderia ser se elas tivessem caído para fora, caísse sobre todo o exército de Deus, vindo aquelas muralhas fazer com que o povo ficasse tudo sucumbido embaixo das muralhas, daquelas ruínas que se tornaria a cidade de Jericó. Só que historiadores vão dizer que fala como se fosse a própria mão de Deus, na qual colocasse sobre o muro de Jericó, fazendo com que o muro implodisse, que ele viesse a se diminuir cada vez mais, se transformando somente em pedaços de pedras. A Bíblia Sagrada, aquele lugar, ele vai cair em ruínas. Havia uma casa que havia a marca do sangue de Cristo, marcada sobre aquele lugar, sobre a fé de uma mulher, na qual ali todas as muralhas vieram a cair. Só que o pedacinho onde havia a casa de Raabe, ela ficou intacta sobre aquele lugar. Aleluia. Queridos irmãos, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que pela fé aquelas muralhas caíram. E que pela fé Raabe ela foi salva com sua família. Josué capítulo de número 6, versículo de número 26 vai nos dizer: coisa extraordinária aconteceu sobre aquele lugar. E é o terceiro ponto e o ponto eficaz que Deus falou no meu coração para trazer para esta igreja nessa noite. Jericó ela caiu pela fé. Raabe ela foi salva pela fé e por ser uma mulher corajosa. Só que tem um terceiro ponto. O terceiro ponto foi que Raabe foi uma mulher influenciadora. Raabe ela foi uma mulher de influência. Glória a Porque Deus. os espias deixou claramente para ela dizendo assim: quando nós voltar para essa terra, será salvo somente aqueles que estiver dentro da tua casa. Glória a Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Talvez você não era nada diante dos olhos da tua família.
Perante o olho da tua família, você só era uma ovelha negra. Perante o olho da sociedade, você só era uma pessoa que causava morte e destruição. Você só trazia corrupção para a sociedade. E todo mundo ali estava olhando com um olhar de desprezo para a tua vida. Talvez dentro da tua casa, até os teus pais falavam: ei filha, tu não tem mais jeito não. Ei filho, tu também não tem mais jeito. Tu só tem duas saídas: ou é a porta da cadeia, ou é o sepulcro que está esperando para colocar a tua vida sobre aquele lugar. Aleluia, glórias a Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: aquela mulher, quando ela depositou a fé em Deus, ela não olhou mais o cenário na qual era a vida dela. Ela não olhou mais para o cenário de prostituição que vivia a vida dela. Ela não olhou mais para a vida de meretriz. Ela não olhou mais para uma casa de prostíbulo. Não, ela olhou com os olhos depositados em fé, que ela e sua casa serviria ao Senhor, que ela e sua casa serviria ao Senhor. Glória a através Deus. da fé dela, através da coragem dela, através da influência dela de influenciar os teus. Só que é interessante, irmãos, como é que você pode pegar uma casa que era um prostíbulo, uma mulher que se vendia, uma mulher que era desprezada pela sociedade, uma mulher que era desprezada pela sua família porque não estava com ela em sua casa? Como é que essa mulher vai ter um poder de influenciar, ela sendo uma meretriz, e convencer os seus familiares que aquele povo na qual está ali sobre aquele lugar vai ser morto? E só vai ser salvo aqueles que estiver dentro da casa dela. Como é que pode uma mulher conseguir influenciar aqueles que olhavam para ela com desprezo, olhar agora com olho de graça, sabendo que o único lugar que pode trazer a vida é estando juntamente? Somos sal dessa terra. Somos luz deste mundo. E nós temos que ser influenciador. Aí eu te deixo uma pergunta: você tem sido influenciado ou influenciador? Você tem sido influenciado ou tem sido influenciador? Você tem olhado para as adversidades ou tem olhado para aquele que faz com que as adversidades saiam e a vitória chega? Eu quero te trazer uma representação aqui nesta noite. A palavra foi calma, foi a forma que o Senhor ele trabalhou em meu coração para a noite de hoje. Mas eu quero te trazer duas representações aqui para nossas vidas. Eu vejo aqui que nós temos servos de Deus. Nós vemos aqui que temos servos tementes a Deus. Mas está na hora de tu sair de dentro do saleiro e começar a virar sal dessa terra de uma vez por todas. Está na hora de você começar a ser influenciador de uma vez por todas. Porque sabe o que está acontecendo? Jericó é a representação deste mundo na qual nós vivemos sobre a hoste espiritual da maldade. Jericó é o mundo na qual nós vivemos, na qual é do maligno. E sabe o que significa a casa de Raabe? O reino estabelecido de Deus neste mundo pecaminoso. Que quando chegará o grande dia, na qual Jesus ele virá para arrebatar a tua igreja, ele virá tirar o reino estabelecido neste mundo, para que nós viemos morar na glória com ele, e este mundo seja destruído por completo. Verdade, Jesus. Vai ficar na casa de Raabe ou vai ficar em Jericó? Eita, Aleluia. Vai começar a trazer para a casa de Raabe ou entrar dentro da igreja que lá só tem murmurador e pessoas que não querem nada com nada? Influenciador não questiona, influenciador adora. aleluia. Influenciador não desiste, influenciador peleja. Influenciador ele glorifica a Deus, mesmo quando todo mundo está dizendo acabou, mas ele ainda está glorificando a Deus. Sabe por quê? Porque quando você glorifica a Deus, quando todo mundo está dizendo que acabou, Deus ele vai olhar para a tua vida e vai dizer assim: ei, ali há um reino estabelecido.
Você é um reino estabelecido dentro da tua casa. Você é um reino estabelecido dentro do teu trabalho. Você é um reino estabelecido nessa rua. Você é um reino estabelecido nessa cidade. Você é um reino estabelecido nesse bairro. Você é um reino de Deus estabelecido para trazer pessoas para dentro do reino. Você acha que ponto de pregação foi feito para quê? Sabe por que as pessoas não estão entrando dentro de templos? Porque quando acaba o culto você vai reclamar de quem pregou. Porque quando acaba o culto você vai falar assim: o irmão errou a letra do louvor. Quando você acaba o culto, você vai falar: aquele som não parava de funcionar, aquele som não estava bom. Ei, meu querido, e quando você tiver com essa visão, Jericó não vai vir para dentro da casa de Raabe, Jericó não vai vir para dentro da casa de Raabe, mas quando você sai de dentro do culto, você dizendo: aquela irmãzinha louvou na simplicidade, eu senti a presença de Deus, o irmãozinho pregou da maneira dele, mas eu senti a presença de Deus. Eu estava na casa do Senhor, havia 2 ou 3 lá dentro, mas eu senti a presença de Deus sobre aquele lugar. Eita, papai. Porque o problema hoje é as redes sociais. O problema hoje são as redes sociais que nós copia e cola. Salomão vai dizer: ata os teus dedos com a sabedoria da palavra. Sabe o que é atar os dedos com a sabedoria da palavra? Cuidado para você não escrever coisa que está escandalizando o Evangelho de Cristo. Cuidado, porque você está tirando gente de dentro da casa de Raabe e devolvendo para dentro de Jericó. Cuidado, porque talvez o que você escreve pode não estar trazendo consequência. Aleluia. Que está lendo e que está sentindo constrangido por aquilo que você escreveu. Porque hoje nós usamos a circunstância das redes sociais para nos esconder. Nós usamos a palavra de Deus em vão para indicar alguma circunstância sobre as nossas vidas. Nós queremos usar a palavra de Deus para justificar a nossa ausência com Deus. Isolamos texto, não lemos contexto para justificar os pretextos na qual nossas vidas estão. Não é tempo de ser Jericó, é tempo de ser Raabe. É tempo de justificar a tua vida. A salvação pela tua vida vem através da fé. A graça só foi possível sobre a tua vida porque Jesus Cristo entregou a tua vida no madeiro da cruz do Calvário. Então que nós viemos ter fé e viemos ser sal dessa terra e luz deste mundo. Não olhar para as adversidades, ter a fé genuína que aquilo que Deus prometeu para a nossa história vai se cumprir, e aquilo na qual está em volta das casas vai começar a se chegar para dentro da casa de Raabe. Sabe que jeito? Na hora que você falar: lá tem a presença, lá tem cura, lá tem vida, lá tem salvação, lá tem restauração, lá tem palavra de Deus.